Os cavalos de Przewalski, antes considerados extintos, estão voltando ao coração da Ásia. Esta é a incrível história de como a ciência e a natureza se uniram para trazer uma espécie de volta à vida. Número 1. O último vislumbre dos cavalos selvagens. Em 1969, uma patrulha de fronteira na Mongólia observou, à distância, a silhueta solitária de um garanhão. A poeira se ergueu sob seus cascos até que, em poucos segundos, ele desapareceu no silêncio da estepe. Ninguém sabia naquela época. Mas aquela visão rápida seria o último registro confirmado de um cavalo de Przewalski selvagem durante décadas. Uma espécie que já fazia parte das tradições e histórias da Ásia Central simplesmente sumiu. Não com um estrondo, mas em silêncio. Esses animais resistentes, chamados de taki, ou cavalos espirituais, haviam percorrido aquelas paisagens por milhares de anos. Nunca foram totalmente domesticados, nunca foram completamente mansos. Mas tudo mudou no século XIX. Número 2. Da descoberta científica ao cativeiro. Em 1879, o explorador russo Nikolai Przewalski entregou à Academia de Ciências de São Petersburgo um crânio e uma pele. Com isso, os fantasmas das planícies tornaram-se objetos de estudo científico. A curiosidade rapidamente se transformou em confinamento. Já na década de 1920, zoológicos europeus exibiam os cavalos como se fossem atrações raras, exóticos remanescentes de uma natureza em desaparecimento. Mas a história seguiu um caminho trágico. Agitações políticas, a expansão de vilarejos humanos e a perfuração de poços de água em territórios da Mongólia e da China destruíram grande parte do habitat da espécie. A caça acelerou ainda mais o processo. No fim, a população selvagem foi completamente eliminada. Restaram apenas alguns indivíduos espalhados pelo mundo, todos atrás das grades. Naquele ponto, parecia que o destino da espécie havia chegado ao fim. Número 3. O fio de esperança genético. Restaram apenas 12 cavalos geneticamente distintos. 5 eram garanhões e 7 eram éguas. Só isso. Um número tão reduzido que mal parecia suficiente para sustentar uma população viável. Alguns cientistas chegaram a sugerir que a solução seria congelar o DNA desses animais e esperar que a tecnologia de clonagem avançasse no futuro. Mas em vez disso, aconteceu algo extraordinário. Zoológicos de diferentes partes do mundo decidiram fazer algo raro na área da conservação: trabalhar juntos. Número 4. O livro de registros que salvou uma espécie em 1959 foi criado o Study Book Internacional, um registro detalhado da linhagem desses cavalos. Não era apenas burocracia. Aquilo se tornou uma tábua de salvação. Nenhum zoológico poderia monopolizar os genes disponíveis. Os acasalamentos eram cuidadosamente planejados, e cavalos eram enviados de um continente a outro para formar novos pares. Aos poucos, a população em cativeiro começou a aumentar. Na década de 1980, já existiam mais de 1.000 cavalos de Przewalski vivendo em zoológicos e reservas. Ainda estavam em cativeiro, mas já não estavam mais à beira do desaparecimento total. Número 5. O retorno ao deserto. Foi nesse momento que a China entrou em cena com uma proposta ousada. Em 1985, o Ministério das Florestas decidiu que havia chegado a hora de levar os taki de volta para casa. O local escolhido foi uma área desértica no condado de Jimsar, na região de Xinjiang. 4 quilômetros quadrados de arbustos e vento constante. Não era um paraíso verdejante, mas era selvagem, e ser selvagem era exatamente o que esses cavalos precisavam. Nos 20 anos seguintes, 24 cavalos chegaram de zoológicos do Reino Unido, da Alemanha e dos Estados Unidos. As viagens eram feitas em cargueiros Ilyushin 76, cada animal transportado em compartimentos acolchoados. Durante as escalas em Novosibirsk, unidades de nebulização refrescavam os cavalos com névoas de água. Ao chegar a Jimsar, começava o verdadeiro teste. Eles passavam 30 dias em quarentena, enquanto veterinários verificavam cada doença conhecida em equinos. Não havia alimentação manual. Em vez disso, cuidadores espalhavam gramíneas nativas pelo cercado, como o capim-pena e a sacarose do deserto, para acostumar o paladar dos animais ao que encontrariam em liberdade. Até mesmo fezes de lobos eram deixadas ao redor das cercas, para despertar os instintos antigos de sobrevivência sem risco real de predadores. Número 6. A diversidade preservada. Enquanto isso, geneticistas acompanhavam cada detalhe.
Graças a cruzamentos cuidadosamente planejados e ao uso de novas técnicas de DNA, o grupo de Gimsar conseguiu preservar mais de 95% da diversidade genética conhecida dos cavalos selvagens originais. Um resultado impressionante, considerando a origem limitada de apenas 12 animais fundadores. Mas não bastava ter números e diversidade genética. Para recuperar sua verdadeira natureza selvagem, aqueles cavalos precisavam de algo mais. Precisavam de liberdade. E em 2001, os cientistas chineses deram um passo que ninguém esperava. O que veio a seguir surpreendeu até os biólogos mais experientes. Número 7. Construindo um banco genético vivo. Manter um cavalo vivo pode parecer simples. Basta feno, água e uma cerca resistente. Mas manter o futuro genético de toda uma espécie é um desafio completamente diferente. Afinal, todos os cavalos de Przewalski existentes hoje descendem de apenas 12 ancestrais. É como andar sobre uma corda bamba genética. Qualquer erro poderia significar o colapso de toda a população. Por isso, a China não construiu apenas um centro de reprodução em Gimsar. Construiu, na prática, um banco genético vivo, não um banco de dados alimentado apenas por fios e algoritmos, mas um organismo pulsante, sustentado por cascos, instintos e um planejamento engenhoso. O projeto tinha uma lógica simples, mas brilhante. 4 pastagens satélites cercavam a instalação central, dispostas como os pontos de uma rosa dos ventos. Em cada uma delas, um garanhão liderava um grupo de 6 a 8 éguas sem parentesco direto. A diferença estava na rotação. Nenhum grupo permanecia no mesmo local por mais de um ano. A cada primavera, os adultos eram sedados, transportados em caminhões e realocados para o cercado seguinte, sempre no sentido horário. Isso evitava a consanguinidade e imitava o que aconteceria naturalmente na natureza, quando as jovens éguas se dispersam para outros grupos. Mas o sistema não se resumia ao transporte físico. Nos bastidores, softwares avançados de genética acompanhavam cada nascimento. Ao nascer, o cordão umbilical de cada potro era coletado e registrado em um banco nacional de DNA. O programa cruzava os marcadores genéticos com os dados históricos do Studbook Internacional de 1959 e identificava os riscos. Se um cruzamento mostrasse sobreposição genética perigosa, surgia em vermelho. Quando as chances eram seguras, aparecia em verde. O painel ficou conhecido entre os tratadores como o Tinder dos cavalos, já que incluía até fotos dos garanhões de crina ao vento, acompanhadas de notas de diversidade genética. Brincadeiras à parte, o método funcionou. Desde que essa tecnologia foi implantada, em 2015, o coeficiente médio de endogamia da população caiu de 0,125 para menos de 0,08. Uma redução de 40% em poucos anos. Um feito enorme no mundo da conservação. Número 8. Treinando para o selvagem. Mas genética sozinha não basta. Esses cavalos nasceram em cativeiro, protegidos, alimentados, sem enfrentar predadores. A natureza, no entanto, não liga para pedigrees. Para sobreviver, eles precisariam reaprender a temer e reagir. Por isso, os cuidadores passaram a agir de forma neutra. Usavam macacões sem identificação, evitavam contato visual e se movimentavam em silêncio. 2 vezes por mês, lobos domesticados com coleiras e focinheiras eram levados para patrulhar o perímetro das cercas, enquanto os cavalos eram observados. No começo, os animais entravam em pânico com os exercícios. Mas, pouco a pouco, seus corações passaram a se acalmar mais rápido a cada simulação. Era a prova de que estavam readquirindo instintos que haviam ficado adormecidos por gerações. Número 9. O preço da reintrodução. Todo esse trabalho exigia investimentos altíssimos. O transporte de um único cavalo da Europa até Xinjiang podia custar cerca de 800 mil yuans, o equivalente a mais de 100 mil dólares. Para arrecadar recursos, o projeto passou a produzir pequenos vídeos com imagens de potros galopando, dunas iluminadas pelo pôr do sol e música suave. Grandes empresas se tornaram parceiras. Uma gigante do setor de laticínios chegou até a estampar a cabeça dos cavalos de Przewalski em potes de iogurte, ajudando a financiar a análise genômica em troca de publicidade. Em 2020,
3 garanhões vindos de Berlim chegaram ao projeto. Assim que os últimos documentos foram assinados, o coordenador Gao Jing sussurrou apenas 2 palavras: está feito. Eles agora tinham um número suficiente de animais, a diversidade genética preservada e a preparação comportamental necessária. Dias depois, 30 jovens cavalos foram levados para o deserto aberto. O banco genético finalmente havia ganhado pulmões, pernas e instinto. Número 10. A sala de aula mais dura. Se você tivesse a chance de devolver uma espécie extinta à natureza, escolheria um lugar onde o verão chega a 42 graus Celsius. O inverno cai para menos de 30 graus negativos e a chuva anual mal enche uma xícara de café, pois foi exatamente esse o cenário escolhido pela China. Os cientistas decidiram soltar os cavalos em Kalamayle, uma parte implacável do deserto de Zungária. E fizeram isso não apesar das condições extremas, mas justamente por causa delas. É seco, é quente, é congelante. Crescem ali pouco mais de 30 espécies de plantas comestíveis. Mas era o local perfeito para ensinar os cavalos o que significa ser realmente selvagem. Ali não havia cercas de zoológico. Havia apenas um campo de provas brutal, onde o maior professor era a escassez de água. Em anos de neve abundante, pequenas poças surgem na reserva. Mas em épocas de seca, e isso acontece com frequência, elas desaparecem, restando apenas depressões rasas, pouco maiores que uma quadra de vôlei. Um levantamento feito em 2022 com armadilhas fotográficas revelou apenas 42 fontes de água confiáveis espalhadas por 50 mil quilômetros quadrados. Isso significa menos de uma por cada 100 quilômetros, muito abaixo do que a maioria dos animais de casco precisa. E como os cavalos se viraram? Não estavam sozinhos. Número 11. Convivendo com os Kulan. Antes da chegada dos cavalos, Kalamayle já era território de cerca de 6 mil Kulans, também conhecidos como asnos selvagens da Mongólia. Mais rápidos e mais resistentes à sede, eles já eram especialistas em sobreviver no deserto. Havia receio de que houvesse brigas violentas entre as duas espécies pelos poucos pontos de água. Mas o que aconteceu surpreendeu os pesquisadores. Imagens de câmeras infravermelhas mostraram os cavalos esperando pacientemente. Eles deixavam os Kulans beberem primeiro. Essa etiqueta silenciosa não foi ensinada em nenhum laboratório. Foi um comportamento aprendido ali, no improviso da vida selvagem. Com isso, os cavalos evitaram ferimentos e encontraram uma forma de compartilhar recursos escassos. Para animais que não viam as planícies abertas havia gerações, esse foi um verdadeiro marco. Número 12. O retorno dos lobos. Logo depois, surgiu um novo desafio. Em 2021, drones identificaram 14 lobos percorrendo a reserva. Eles não eram predadores de zoológico. Eram caçadores experientes e organizados. E suas presas preferidas não eram as éguas. Eram os garanhões solitários, os chamados bachelors, que vagavam sem manada. Só no primeiro inverno, os lobos derrubaram 3 cavalos. À primeira vista, parecia brutal. Mas os ecólogos enxergaram outra coisa: equilíbrio. Aquelas caçadas seguiam os mesmos padrões de predação observados nas populações selvagens da Mongólia. Era a natureza retomando o controle. Número 13. O impacto na vegetação. Até a vegetação deu lições inesperadas. Botânicos monitoraram parcelas de pastagem e os resultados inverteram expectativas. Áreas levemente pastadas pelos cavalos se tornaram mais saudáveis. As raízes cresceram mais profundas e gramíneas típicas da estepe, como as do gênero Stipa, começaram a emitir novos brotos, ajudando a fixar o solo contra a erosão do vento. Enquanto isso, áreas cercadas, sem animais, perderam diversidade, dominadas por arbustos que sufocavam outras espécies. A ironia foi clara. Os cavalos selvagens não estavam destruindo o deserto, estavam ajudando a restaurá-lo. Número 14. O futuro diante da mudança climática. Mas a natureza ainda guarda cartas difíceis. Modelos climáticos apontam que até 2050, a produtividade de Kalamayle, ou seja, a capacidade de sustentar vida, pode cair em torno de 15%, devido ao aumento da temperatura e às mudanças no regime de chuvas. Para se antecipar, cientistas já estudam corredores em áreas mais altas, ao leste das montanhas, que são um pouco mais frescas e úmidas. Cavalos equipados com coleiras de GPS ultraleves devem indicar em tempo real por onde é possível abrir novas rotas de adaptação. Porque a verdade é que o deserto não é apenas o cenário da história, ele é o campo de treinamento. Número 15.
o grande momento da soltura. Na manhã de 27 de agosto de 2001, o céu estava limpo e o vento parado. Era aquele tipo de calmaria que engana, dando a sensação de que nada importante vai acontecer. Mas atrás das cercas do deserto de Kalamaile, no extremo noroeste da China, estava prestes a ocorrer um momento histórico. 27 cavalos de Przewalski, 11 éguas, 9 garanhões e 7 potros esperavam diante de um portão. Tinham sido criados em cativeiro, cuidados com precisão quase cirúrgica. Agora chegara a hora de soltá-los. Os guardas conduziram o grupo por um caminho de cascalho até a abertura da cerca. Esse instante ficou conhecido como Liberação Zero. Não havia tranquilizantes, não havia cordas. Até mesmo as cabeçadas foram retiradas antes da partida. O garanhão líder parou diante da passagem, ergueu as orelhas e cheirou o ar. Então disparou em direção ao deserto. Em segundos, todo o grupo seguiu atrás dele, levantando poeira. Logo desapareceram atrás de uma elevação baixa. Ninguém os seguiu. Não havia drones transmitindo imagens em tempo real, nem veterinários de prontidão com dardos anestésicos. Apenas silêncio. Foram necessários 3 dias até que alguém conseguisse reencontrá-los. Um pequeno avião turbohélice I-12 alugado captou sinais a 60 quilômetros ao sudeste do ponto de soltura. Os cavalos estavam agrupados em torno de um vale seco. Mas o que realmente chamou a atenção dos cientistas foi outra coisa. Eles haviam encontrado uma nascente desconhecida, jamais registrada pelos guardas mais experientes. Em apenas 72 horas, os animais tinham localizado água em um dos ambientes mais áridos da Ásia. Foi aí que os pesquisadores perceberam. Aquele deserto já pertencia mais aos cavalos do que a eles. Número 16. O retorno dos instintos. As semanas seguintes foram surpreendentes. Os cavalos recém-libertos começaram a se comportar exatamente como seus ancestrais selvagens. Os jovens garanhões se afastaram em bandos de solteiros, formando grupos rivais. E 9 semanas depois da soltura, ocorreu um marco fundamental: o primeiro desafio entre 2 garanhões adultos. Eles se enfrentaram com orelhas baixas, narinas dilatadas e os flancos arfando. Mas a disputa terminou não com ferimentos, e sim com relinchos altos e gestos ritualizados de dominação. Não era apenas uma briga, era a prova de que as estruturas sociais naturais estavam voltando. Número 17. Reforços ao longo dos anos. A soltura inicial não foi um evento isolado, era parte de um plano de longo prazo. 10 novos cavalos foram liberados em 2004, outros 18 em 2008, e mais 18 se juntaram ao grupo em maio de 2024, vindos da estação de conservação de Dire. Com isso, o número total de cavalos soltos em Xinjiang chegou a 146. E eles não apenas sobreviveram, prosperaram. Mesmo durante os invernos rigorosos da região, seu estado corporal se manteve estável. Na escala de Henneck, que avalia gordura e músculos de 1 a 9, a maioria apresentava média de 3,5, superior a muitos cavalos domésticos criados em fazendas. A área de ocupação também aumentou de 120 km² para mais de 660 até 2007. Eles não vagavam sem rumo. Estavam acompanhando os green-ups, pequenas manchas de vegetação fresca que surgem após as chuvas, retornando às fontes de água principais no meio do verão. Número 18. Os desafios e tragédias inevitáveis. Nenhuma história de sucesso vem sem obstáculos. 2 episódios dolorosos marcaram os primeiros anos da reintrodução. 2 éguas morreram após ingerirem sacos plásticos de ração que haviam sido levados pelo vento a partir de acampamentos de criação de camelos próximos. Foi um lembrete cruel de que, mesmo longe das cidades, a vida selvagem não está a salvo do lixo humano. A reserva reagiu imediatamente, proibindo o uso de sacos descartáveis dentro de seus limites. Mas nem todas as tragédias podiam ser evitadas. Um garanhão fraturou a perna ao pisar em um buraco de tucutuco. Os guardas enfrentaram uma decisão brutal: resgatar o animal, rompendo a proposta de manter a natureza intacta, ou deixá-lo enfrentar seu destino. Optaram pela segunda alternativa. Durante meses, o garanhão foi visto mancando até desaparecer dos sinais de satélite. Seu fim nunca foi confirmado. Ainda assim, esse episódio não foi considerado um fracasso, mas sim parte da realidade da vida selvagem. Porque voltar a ser livre também significa enfrentar riscos de verdade. Número 19. O fascínio do público.
Com o sucesso do projeto, a curiosidade das pessoas só aumentava. Para evitar impactos excessivos, a reserva adotou uma cota anual de visitantes. Apenas 400 pessoas por ano podiam entrar. Os ingressos se esgotavam em questão de dias. Os turistas eram levados em ônibus elétricos até um único mirante elevado, de onde observavam os cavalos com lunetas. Bastava ver um potro recém-nascido, tropeçando desajeitado a 300 metros de distância, para emocionar todo o grupo. Muitos se comoviam às lágrimas diante daquela cena improvável. Uma espécie antes dada como extinta, viva outra vez no coração do deserto. A mídia, previsivelmente, estampou manchetes chamativas. China solta manada de cavalos extintos no deserto. Mas por trás do sensacionalismo, havia décadas de planejamento cuidadoso, modelagem ecológica e monitoramento genético. Número 20. O avanço da ciência chinesa. A comunidade científica chinesa abraçou o desafio. No Centro de Genômica da Universidade de Xinjiang, pesquisadores passaram a sequenciar cromossomos inteiros dos cavalos que viviam na reserva de Kalamaile. Os resultados foram animadores. Esses animais apresentaram um índice de diversidade genética de 0,25, comparável ao de zebras selvagens e até superior ao de algumas raças de cães domésticos. O DNA mitocondrial revelou ainda 6 linhagens maternas distintas. Isso mostrava que os primeiros programas de reprodução haviam evitado um erro comum: depender de apenas uma ou duas éguas fundadoras. Em seguida, os cientistas examinaram os genes ligados ao sistema imunológico. Cavalos que vivem em ambientes desérticos enfrentam ameaças constantes de carrapatos e mosquitos transmissores de doenças. A defesa depende de um conjunto de genes chamado Complexo Principal de Histocompatibilidade, ou MHC. Enquanto cavalos domésticos costumam ter até 8 variantes desses genes, os cavalos de Kalamaile apresentaram 12. Essa diversidade extra dá a eles mais chances de resistir a doenças como a piroplasmose, um parasita sanguíneo que pode ser devastador para animais menos adaptados. Reflexão sobre trazer espécies de volta. A trajetória dos cavalos de Przewalski levanta uma questão instigante. Devemos ou não reintroduzir animais extintos na natureza? O caso desses cavalos mostra que, quando há ciência sólida, cooperação internacional e respeito ao equilíbrio ecológico, é possível não apenas restaurar uma espécie, mas também fortalecer todo um ecossistema. O que começou como uma aposta arriscada se transformou em uma história de renascimento. De apenas 12 indivíduos sobreviventes, mantidos atrás de grades, surgiram manadas capazes de enfrentar lobos, dividir água com culãs e até melhorar a vegetação do deserto. Hoje, eles galopam novamente pelas planícies da Ásia Central, escrevendo uma nova página na convivência entre seres humanos e vida selvagem. E aí fica a pergunta para você: o que pensa sobre devolver animais extintos ao mundo selvagem? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!